Tá querendo estilizar o seu cabelo, mas não sabe que produto utilizar? Você vê muito sobre pomada, sabe um pouquinho como que é o gel, que é o mais famoso? Também tem a cera. Qual desses produtos vai ficar melhor no teu cabelo pro que você quer, cara? Não sabe? Então fica aí nesse vídeo. Então, rapaziada, falar sobre um vídeo que parece básico, mas acho que muita gente acaba se equivocando na hora de escolher ali qual que é o modelador correto para o corte que quer fazer, o estilo que quer fazer e tudo mais. Então aqui a gente vai trocar uma ideia falando um pouquinho sobre os três principais tipos de modeladores, que é a pomada, o gel e a cera, e explicar um pouquinho em que momentos que você vai utilizar ele, né, qual que é melhor para um ou para outro, dependendo do estilo e também de como que é o teu cabelo. Vamos começar dando as informações mais gerais de cada um, explicar mais ou menos o objetivo ali, ou a fixação que ela tem, que é uma das coisas a ser levada em consideração, né, cara? Então, basicamente a pomada, como você já sabe, tá mostrando aí na foto, a pomada ela tem essa textura mesmo de uma pomada, de como se fosse um creme. Claro que tem muitas ali mudanças de uma pomada para outra, então tem algumas que são um pouquinho mais rígidas e outras que são um pouquinho mais maleáveis. No final das contas, não é bem essa textura visual que vai falar para você qual que é a fixação que ela acaba tendo, fechado? A pomada, ela é a mais coringa de todos os modeladores porque ela tem diversas graduações de fixação e também você pode achar uma pomada de efeito seco, uma pomada de efeito mais natural e uma pomada de efeito um pouquinho ali mais molhado, parecendo com gel. Só que essa questão de parecer com gel não é bem assim, porque o gel, como a gente vai falar daqui a pouco, ele é um pouquinho mais forte, ele vai dar essa sensação de muito mais brilho do que uma pomada mesmo ali de efeito molhado ou de efeito brilho. Já o gel, como eu acabei de falar para vocês, ele é aquele famoso que acho que todo mundo conhece, tem uma textura um pouquinho mais gosmenta, quase sempre ele é meio transparente, né? Então você coloca uma corzinha nele, mas ele é meio transparente e ele dá essa fixação bem mais forte no geral e ele também dá o aspecto dos fios um pouquinho mais rígidos, mais duros ali e também com efeito com bastante brilho. Claro que você pode dosar a quantidade que você utiliza, isso vai acabar diminuindo um pouquinho essa questão de quão rígido ele tá ou quão brilhoso ele tá, mas no geral ele tem esse aspecto. E por fim, a nossa cera, ela é bem legal, ela ficou muito em alta há muitos anos atrás, até muito mais do que a pomada, e agora a pomada está um pouquinho mais em alta, mas basicamente a cera, como o próprio nome diz, ela é uma cera, então ela tem um aspecto bem mais rígido, bem mais duro. Então até para você tirar ela do pote, você tem que vir com a unha, tirar lasquinhas dela e depois dar uma esquentada na sua mão para ela conseguir realmente espalhar para você aplicar. E justamente por isso, a cera quase sempre ela tem um efeito mate e também uma fixação mais alta, porque ela realmente é uma pegada um pouco mais rígida. Porque imagina, o pote ele tá ali uma pegada dura. Quando você vai lá e tira um pouquinho, esquenta, ele amolece. Quando você passa no cabelo e esfria, basicamente ela volta, vamos dizer assim, para aquela pegada mais rígida. Então ele vai deixar seu cabelo mais rígido, com certeza. Mas dito isso, vamos começar a trocar uma ideia sobre como que você escolhe cada uma delas, porque a princípio parece meio básico demais, né? Ah, beleza, a cera um pouquinho mais mate, fixação um pouquinho mais alta, a pomada pode ter várias fixações, já um pouquinho mais duro, mas e aí? Qual que eu escolho, para qual tipo de penteado eu acabo escolhendo ou por seu estilo de cabelo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas quando a gente foca um pouquinho no estilo do penteado que você quer fazer, a gente já consegue ter uma boa base. Então, cara, primeiro, a pomada. A pomada, por mais que ela tenha essas graduações, né, de mais forte ou menos forte, ela quase sempre ela dá um aspecto bem mais natural pro seu cabelo, porque ela fica uma pegada um pouco mais maleável, nunca ela é muito extrema, então ela nunca é tão brilhosa, nem tão ressecada ali, com efeito muito mate. Então ela acaba dando ali uma pegada um pouco mais natural e um pouquinho mais solta pro seu cabelo. Então aqueles estilos que você não precisa de uma fixação super alta para fazer um cabelo ali super armado e tudo mais, que é um cabelo um pouco mais natural, deixando ele para um lado, fazendo um topete, dando uma leve texturizada no seu cabelo que está bastante alto durante esses anos, né, de dar uma mexida aqui na parte mais do meio, deixar ele de uma forma mais correta, ele vai muito bem. Agora, se você já quiser fazer, por exemplo, um topetão muito grande, um cabelo todo para trás, algo que precisa de muita estrutura e uma fixação um pouquinho mais forte, talvez a pomada não vai te ajudar. Claro, como eu falei, depende muito da graduação de fixação da pomada, mas ainda assim, num geral, a pomada ela vai dar esse efeito um pouquinho mais natural, talvez um pouquinho mais maleável ali, que durante o dia você consegue dar uma mexidinha nele, mudar um pouquinho o estilo, ou dar uma acertadinha nele quando você quer. Então assim, realmente, ela é muito bom para esses estilos com não tanta estrutura e um aspecto um pouquinho mais natural. E em relação à pomada, tem algumas dicas extras de como que você utiliza. Muita gente acaba, como ela é muito mais molinha do que uma cera ou um gel, por exemplo, acaba pegando demais.
e aí acaba deixando o cabelo realmente duro e tirando esse aspecto natural do que eu acabei de falar. Então realmente ideal é você pegar só realmente um dedinho assim, muito pequenininho, massagear toda na sua mão e aplicar. E aí você vai vendo como que você quer. Se você acha que já tá legal, deixa. Se você quer um pouquinho mais de fixação, algum lado você acha que não pegou tanto, aí você pega mais um pouquinho e vai aplicando de forma devagar. Não vai botando a mão inteira ali no pote, pegando bastante, porque realmente vai passar do ponto. E talvez você tá com a pomada, com o produto correto, né, que é a pomada, para fazer como eu falei, um penteado mais natural, mas você tá errando na hora dessa aplicação. E aí, se você quiser um pouquinho mais de estrutura, ou manter mais no lugar durante o dia todo, uma boa dica é você aplicar um pouquinho ali do secador. Não para fazer o penteado, mas depois que você fez, dá uma passadinha leve assim, ajeitando com a mão, que ele vai ficar um pouquinho mais no lugar por muito mais tempo. Então é ótima dica aí para você manter o seu cabelo mais natural, mas dar uma leve fixaçãozinha ali a mais no seu cabelo. Já o gel, eu acho que é o que todo mundo mais conhece, né? A gente usava muito nos anos 2000 para deixar o cabelo todo espetado, para fazer aqueles moicanões e tudo mais. O gel ele tem a fixação, como eu falei agora há pouco, bem mais forte. E ele fica com um aspecto visual um pouquinho mais molhado ali e bem mais rígido do seu cabelo. Só que, cara, dependendo do estilo que você quer fazer, você vai precisar de uma fixação mais forte e esse brilho pode ser um bom ajudante ali para o seu estilo. Por exemplo, os estilos mais clássicos que voltaram bastante esse ano, que a gente já comentou lá nos nossos vídeos de estilo, se você não viu, vai lá atrás, dá uma olhadinha que você vai achar, né, várias tendências de cabelo para 2025, mas os cabelos mais clássicos voltaram. Então um pompador, o slick back, vários outros, o side part, vários outros clássicos voltaram. E quase sempre esses clássicos eles são um pouquinho mais rígidos, com o cabelo um pouquinho mais travado. Então talvez um efeito mais molhado e bem mais rígido vai funcionar muito bem. Um grande erro que a galera acaba cometendo é, primeiro, colocar muito produto, assim como eu falei, na pomada, e aí ele fica com excesso, né? Ele fica dá pra sentir o cabelo ali todo rígido, você consegue até ver o cabelo rígido, que ele não mexe uma palha ali, fica muito duro e aí realmente não fica muito legal. E também ele acaba ficando muito brilhoso quando você passa demais. E um segundo erro muito comum é que o pessoal, para tentar diminuir esse efeito de brilho, passa com o cabelo seco. Só que ele não é feito para passar com o cabelo seco, você tem que passar com o cabelo úmido. Se você passar com o cabelo seco, ele vai dar um excesso de resíduo que vai ficar visível no seu cabelo, alguns resíduos, algumas bolinhas, umas areiazinhas nos seus fios. Então realmente passe com o cabelo úmido, também assim como a pomada, vá dosando a quantidade e entenda o corte que funciona. Como eu falei, cortes mais clássicos que precisam de uma sustentação um pouquinho maior, vai muito bem, como por exemplo, como eu falei, o slick back, o pompador, o side part, quase sempre são aqueles cabelos que você joga todo para trás, que ele tem que ficar ali mais certinho. Se ele ficar meio mais ou menos, ele vai acabar depois que secar, estufar um pouquinho para frente, não vai ficar tão legal. Então, de fato, o gel vai muito bem. Uma última dica sobre o gel, cara, olha bem se o gel tem álcool ou não. O gel com álcool vai destruir o seu cabelo, então sempre olhe se não tem álcool e esse sim é o que você deve comprar. E a cera, como eu acabei de falar, ela quase sempre tem um efeito um pouquinho mais seco e a fixação forte. Então ela é como se fosse um gel, só do outro oposto, que deixa o cabelo bastante seco. A maioria das pessoas prefere muito mais utilizar a cera do que o gel, justamente por isso, porque você quer ter uma sustentação do seu cabelo legal, você quer fazer um penteado que precisa realmente ele ficar fixado, senão ele vai cair todo. Então a cera quase sempre a pessoa prefere mais do que o gel. Como eu falei, vai depender muito de qual que é o estilo. Um side part, um pompador, o gel fica legal. Mas também o slick back, por exemplo, que fica legal com o gel, também fica legal nessa pegada um pouquinho mais seca. E também com topetes bem altos, com cabelos mais altos, também ficam bastante legal. Então, no caso da cera, você tem que usar ainda menos produto do que os outros. Então, a cera você vai pegar com a unha, como eu falei, raspar ali, vai ficar só uma bolinha e você vai esfregar bem as mãos e aí sim você vai aplicar e você vai ver que pouco produto já vai deixar bem rígido o seu cabelo e com esse efeito bem mais opaco. Então, cara, toma bastante cuidado com a quantidade. Se você fazer em excesso, o cabelo fica tão grudado que fica muito esquisito e nem dá o penteado que você quer de tão estranho que os fios acabam ficando. Então dosa bastante a quantidade e muito mais do que o gel e do que a pomada, pegue bem pouco produto para você ir vendo como é que ele funciona, fechado? E rapaziada, pra gente comparar, dar um resumo aqui, uma comparação, e também colocar mais um fator que é muito importante, que é o seu estilo de cabelo, vamos trocar uma ideia sobre tudo que a gente viu até agora. Então, pomada, coringa, mas quase sempre para uma fixação mais média e pro cabelo mais natural. Gel, fixação super alta, mas dá bem mais brilho, então ele vai um pouquinho melhor para estilos um pouco mais clássicos. E a cera, ele tem a fixação também quase sempre bastante alta, mas com efeito muito mate. Então, para alguns outros estilos que precisam de sustentação,
você vai conseguir ali utilizar ele bem legal. Agora, tirando tudo isso, você também deve levar em consideração o seu estilo de cabelo, porque isso vai acabar sendo primordial para você conseguir fazer o corte, o estilo que você quer. Por exemplo, os cabelos mais lisos, eles tendem a ser mais finos e eles são mais oleosos, então eles já têm um brilho natural um pouquinho mais alto que outros tipos de cabelo. Justamente por isso, se você utilizar, por exemplo, uma cera, vai muito bem. Uma cera ou até uma pomada de efeito mate ou efeito natural, porque ele vai tirar um pouquinho esse brilho e vai ficar bastante interessante. Mas aí tem a questão da fixação. Se você quiser, por exemplo, um penteado que precisa jogar o cabelo para cima, um cabelo fino e mais liso, ele vai precisar de muito mais fixação do que um cabelo um pouquinho mais ali estruturado, como é o meu, por exemplo. Então, talvez a cera seja o melhor ali produto para você, porque ele vai dar fixação forte e um efeito mate que vai equilibrar, contrapor com o seu cabelo que já é mais oleoso, dando um estilo bem interessante. Talvez para um cabelo mais liso, você utilizar um gel, ele vai passar tanto que vai ficar um pouco estranho. Então, talvez vai ser muito melhor a cera, e a pomada talvez não tenha fixação suficiente para manter o cabelo onde você quer que ele esteja. Agora, para um cabelo um pouquinho mais seco e mais grosso, como é o meu cabelo é ressecado e é um pouco mais grosso. Então, eu posso deixar ele mais alto, com topete mais alto e tudo mais, que ele não vai cair durante o dia, porque ele não é fininho, ele fica bem sustentado mesmo sem nenhuma pomada. Então, o que eu preciso ali é um pouquinho mais de brilho e uma sensação mais natural. Então, aí talvez para mim, a pomada de efeito brilho ou efeito natural vai melhor, porque ele vai tirar esse ressecamento do meu cabelo, vai definir um pouquinho mais os fios e eu não preciso de uma fixação tão forte, porque ele já tem ali naturalmente uma fixação legal, ele já fica legal mesmo sem nada. Então você tem que ir dosando essa questão, entendeu? Então, basicamente, junto com todas essas informações, você tem que entender ainda se o seu cabelo ele é mais oleoso, mais brilhoso, se ele é mais caído, mais fino, se ele é mais grosso, se ele é mais ressecado, se ele dá uma sustentação legal mesmo sem produto, para você conseguir, de acordo com tudo que eu já falei, definir qual que é a melhor pomada para você ou o melhor modelador para você. E rapaziada, foi isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Comenta se vocês já sabiam todas essas informações. Se tem algum outro critério que você ache muito importante a gente trocar ideia aqui, que eu não falei, comenta aí também. Se tem alguma crítica, alguma coisa que você discorda do que eu comentei, pode colocar aí também. Fala pra mim qual o modelador preferido de vocês, que é sempre legal a gente trocar essa ideia todo mundo junto, fechado? Não esquece de curtir, compartilhar, aquela coisa toda. E também não esquece de seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nildman. E acessar nosso site para conhecer os melhores produtos do mercado. Tem muita coisa muito legal lá quando o assunto é cosméticos masculinos. A gente tem todos esses 3 tipos de pomadas. Temos o gel, temos pomadas e temos a nossa cera. E claro, temos a nossa linha própria aqui. Essa aqui é de barba, shampoo, balm, óleo para barba. Tem esse branquinho que é o nosso sabonete íntimo. E tem nosso lançamento aqui, que é esse pequenininho, que é o nosso preenchedor e escurecedor de barba. Então, se tem alguma falha, você consegue preencher. Fica muito mais escuro, fica muito mais preenchido, com muito mais volume. E também, se você tem algum pelinho branco ali, como eu tenho aqui no queixo, é só você passar que ele vai sumir. E foi isso, rapaziada. Valeu!